massacrando o Vitória por 8-0, gol atrás do outro. A hora que você começou a ver gol, eu falei, cara, acho que vai ser 10. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos começar o nosso dia analisando tudo que a imprensa paulista, que eles falaram sobre o 8-0 do Flamengo. A gente vê que lá em São Paulo, poucos defendem o Mengão, exceto Mauro César. Geralmente os antes ali criticam, só que dessa vez tiveram que se render, porque não tem nem o que falar da atuação do Mengão. 8-0 com muita propriedade, um Flamengo avassalador, e eles elogiaram demais a postura do Mengão, e essa que foi a maior goleada da história dos pontos corridos, Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram. O link lá do UOL estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Massacrando o Vitória por 8-0, gol atrás do outro. A hora que você começou a ver gol, eu falei, cara, acho que vai ser 10. Não foi 10, sei lá por quê, mas o Flamengo não tirou o pé, jogou o tempo todo a Vera, e aí uma esse gol aí muda chuva tudo. Muito de no golaços começo do Flamengo. Um Samuel Lino jogando pra caramba, assistência, gol, fez tudo. E olha só as maiores, daqui a pouco a gente mostra as maiores goleadas. Deixa a gente rodar os gols aí, enquanto o Mauro fala sobre esse recital palmeirense, Mauro. Não, flamenguista. Flamenguista. O Flamengo do Palmeiras foi só uma vitória. Do Flamengo, sim, foi um recital. E aí? Isso aí é essa pressão alta, que o time faz sempre, Ontem ela funcionou muito bem, aí os gols foram muito rápidos. Isso aí já desnorteou a Vitória, É importante frisar que o Vitória não tinha tomado mais do que 2 gols no campeonato em nenhum jogo. No máximo, tinha tomado 2 gols. O Vitória empatou com o Palmeiras. O Palmeiras estava com o time reserva, mas quase venceu, estava 2-0. O Cruzeiro empatou lá no Barradão também, não conseguiu vencer. O Botafogo empatou no Rio com Vitória, sem gols. Então, não era uma galinha morta. É um time que está ali na zona do rebate brigando, mas um time que tomando poucos gols. Tem 2 técnicos que montam seus times a partir da defesa. Antes o Carpini, agora o Carille, que foi demitido após a goleada. Segunda demissão dele, por derrota no Maracanã em 2019. O Flamengo meteu 4-1 no Corinthians. Isso. E ele foi demitido também. Foi um grande jogo do Bruno Henrique, o Gabriel estava até suspenso. E o Flamengo fez os gols no começo e realmente aí eu acho que desnorteou completamente o adversário. A grande virtude foi manter o pique da remada. Tivesse jogo no meio de semana, não jogaria assim. Ia dosar a energia. É a questão do calendário, do excesso de jogos. Eu compro agora 6 até o jogo contra o Grêmio. Então o time se preparou bem para esse jogo, e pode se preparar por 6 dias para jogar a próxima partida, porque não está na Copa do Brasil. Senão teria o jogo na quinta-feira, possivelmente com o Cruzeiro, se estivesse no lugar que está o Atlético Mineiro. E aí certamente ele iria colocar outra escalação inicial, ia mesclar mais o time hoje, uns hoje, outros na quinta-feira, alguns vão repetir. Muda completamente, É outro cenário. Essa goleada, eu acho que ela tem muita conexão com essa situação do calendário. E aí o Pedro inspirado, o Samuel Lino deu quase 4 assistências, Que tem uma com o gol do Luiz Araújo, que ele faz toda a jogada, mas o Pedro resvala na bola. Então a assistência do Pedro, antes da finalização do Luiz Araújo. Mas a jogada foi toda dele, no meio de 3, 4 adversários. Foi uma grande atuação. O Pedro muito bem, a Arrascaeta muito bem. Enfim, todos jogaram bem, foi uma partida bem atípica. E uma vitória, assim, que assusta bastante, Tem vários memes, inclusive tem um meme muito engraçado até de um torcedor do Grêmio, que ele postou logo depois do jogo, ele ligando para a companhia aérea, eu quero cancelar um voo. Não, é do Grêmio, cancela, não precisa viajar e tal, até brincando. O torcedor do Grêmio ia fazer uma brincadeira. Claro que não é assim, domingo pode ser completamente diferente, o jogo no Maracanã. Mas foi de fato, não é nem um cartão de visita, o cartão de visita foi dado antes, a classificação sobre o Inter, como aconteceu, mas uma demonstração de muita força do time. Só acho que o torcedor não deve criar a expectativa de que vai ser assim mais vezes, que isso é uma situação atípica, isso não acontece toda hora, é raro. E a partir da volta da data FIFA, o Flamengo vai ter jogos um em cima dos outros. Quarta, domingo, quinta, terça, sábado, aquela coisa de Copa Libertadores e Brasileiro, tudo amontoado. E aí o desempenho certamente vai ser outro. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva ontem. Eu acho que é a pura realidade. Vamos colocar na tela aí as maiores goleadas da história dos pontos corridos na tela. Essa é a maior de todas, Flamengo 8, Vitória 0. Antes disso, tivemos em 2003 o Goiás metendo 7-0 no Juventude. Em 2003 também o Bahia perdendo para o Cruzeiro por 7-0. E em 2004 o São Paulo vencendo o Paysandu por 7-0. Então as maiores goleadas da história dos pontos corridos.
E esse placar também entrou no top 5 das maiores goleadas do brasileiro desde 71. Agora vamos colocar aí a outra tela. São as maiores goleadas aí considerando... Esse jogo de 81 eu estava lá. Jogo de 81, Tava Flamengo na geral, 8 8 a 0 Fortaleza Fortaleza. 0. Você tinha 15 anos, Mauro. Estava nesse jogo. Não, tinha um pouco mais. Minha primeira vez na geral foi em 78, o Flamengo meteu 9 a 0 foi essa que você tinha 15 na anos. Portuguesa. Eu tinha 15 anos. Essa que você tinha 15 Aí anos. esse aí eu já era um pouquinho mais velho. Estava na geral também, 8 a 0 do Fortaleza, uma noite de calor, lembro bem disso aí. Calor danado, 8 a 0. As maiores goleadas, Corinthians 10, Tiradentes 1 em 83, 84 Vasco 9, Tunaluso 0, Flamengo 8, Fortaleza 0 em 81, 82 Guarani 8, River do Piauí 0 e agora Flamengo 8, Vitória 0. Danilo, tem uma diferença, acho que dessas outras todas vitórias. Basta ver o tempo que demorou, né? Basta ver o tempo que demorou, acho que isso é muito importante. E nós estávamos falando desses outros confrontos aí, de times que estavam em prateleiras muito diferentes, né? Então, quando o Corinthians ganha do Tiradentes do Piauí, era o Corinthians e era o Tiradentes do Piauí. Ou mesmo quando o Vasco ganha do Tunaluso, ou o Flamengo do Fortaleza, em 81. Não era este Fortaleza, Claro. reestruturado da primeira divisão. Era o Fortaleza, que era um time muito mais fraco. O que aconteceu ontem foi, me parece, um pouco diferente. Campeonato por pontos corridos, times da mesma divisão, e o Flamengo é inapelável e joga como se estivesse jogando um campeonato estadual contra um time pequeno. Não, o Flamengo fez um domínio, mas eu acho que a circunstância do jogo favoreceu muito esse atropelo. Você fazer 2 a 0 tão rápido, você simplesmente deixa o time do Vitória completamente desnorteado. Eu vi a entrevista do Kaiser depois, ele não sabia nem como explicar. Ele falou, não, a gente tomou gol e quando a gente foi ver, já não tinha mais como correr atrás. Então a circunstância muda e realmente eu acho que do que a gente viu aí, me parece que essa diferença agora é a menor, né? Entre o Vitória não é tão abaixo, como você falou das outras equipes. E aí tem um ponto também que a gente tem que levar em consideração, são algumas circunstâncias de jogo. Por exemplo, o Vasco ganhou de 6 do Santos. Claro que eu não estou querendo comparar o Vasco com o Flamengo, nem o Santos com o Vitória. Mas no jogo seguinte, o Vasco já não conseguia nem tocar a bola do mesmo jeito. Então, claro, o Flamengo vem numa toada muito boa, ganhou de 8 a 0 do Vitória, continua como favorito, fez um recital, golaço atrás de golaço, mas o jogo contra o Grêmio vai ser duro de novo, se o Grêmio conseguir segurar 20, 30 minutos de partida. Então, o Campeonato Brasileiro proporciona isso. Na sua enquete, já aproveitando para falar um pouco da sua enquete sobre espanholização, alemanização, de quem tem o favorito ou não, eu acho que a grande diferença ainda, pelo menos por enquanto, do Campeonato Brasileiro é que a gente ainda vê os times do Z4 conseguindo desafiar os times do G4 de alguma maneira, coisa que não acontece ou acontece com extrema raridade, é muito raro acontecer isso na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. Aqui no Brasil ainda acontece e a gente está vendo cada vez menos isso acontecer, né? E esse 8 a 0 foi um sinal. Mas foi um grande recado, uma grande partida do Flamengo, sobrando, com respostas importantes de todos os jogadores. Então, acho que a torcida do Flamengo tem motivos para ficar bem animada. E na próxima rodada, o cenário é favorável para o Flamengo, né? Recebe o Grêmio e o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, que tem sido o calcanhar de Aquiles do Palmeiras nessa temporada, fora de casa. Então, a gente tem uma possibilidade de ver o Flamengo abrindo um pouco mais de distância em relação ao Palmeiras, para a gente ver como vai ser essa perseguição aí o resto do campeonato. Agora, Arnaldo, vou falar uns números para você entrar na conversa aqui. O Flamengo, comandado pelo Felipe Luiz, chegou a 44 gols marcados em 20 jogos. É uma média de 2,2 gols por jogo. A defesa sofreu apenas 9 gols. 9 gols até agora. O saldo de gols é de 35. E são 23 gols a mais do que o vice-líder Palmeiras. Então, o que eu quero dizer, o Flamengo não só tem mais pontos, como nos critérios de desempate, ele goleia, ele massacra qualquer outro. Isso é bem interessante também, né? Porque a gente olha, os times estão fazendo exatamente o que você defende há algum tempo, né, Tironi? Cada Defendo um no não, seu constato. jeito, cada um no seu... Constata, né? É que dessa vez eles estão disputando de fato o título de pontos corridos no Brasileiro, o que não aconteceu até então. Primeiro e segundo lugar, cabeça a cabeça. Isso é raro, por incrível que pareça.
Né, o Flamengo há muito tempo não disputava o título brasileiro de pontos corridos, que para mim é uma grande surpresa, não disputava. E agora ele, com a sua característica de, aliás, que é amplificada pelo trabalho do Felipe Luiz, ele é o Flamengo, além de líder, arrasador. E o Palmeiras é o time eficiente. E assim eles vão cabeça a cabeça, eu acho. O Palmeiras não pode deixar o confronto ir para o saldo de gols, senão ele vai perder, né? Literalmente. Olha as goleadas do Flamengo aí, né? E nem é o estilo do Abel mesmo, né? Ontem até passou um pouco da conta do 2, né, Danilo? Normalmente é 2. 2, tá bom, vamos pensar no próximo jogo, né? E acho que essa situação, ela tende, de fato, a ficar polarizada pelo investimento que eles estão fazendo ainda nessa janela de meio de ano. Eles estão se reforçando de forma sobrenatural nessa temporada. O Palmeiras talvez vá receber um dos seus melhores jogadores aí nas próximas horas. Então a tendência é que eles continuem e fiquem ainda mais fortes na medida que o segundo turno se desenrolar, né? O Cruzeiro conseguiu um reforço ali, o Bahia outro reforço ali, mas o Cruzeiro e o Bahia, para mim, disputam terceiro e quarto lugares, né? Com destaque, aliás, os dois. Aí a gente tem que ir para o detalhe. O Danilo já fez o detalhamento da próxima rodada. Próxima rodada favorece o Flamengo. Flamengo contra Grêmio, Corinthians contra Palmeiras. Mas aí, eu já estou até mergulhando nos jogos pró e contra, ou casa, fora dos dois, até o final do campeonato. E a gente tem que levar em consideração que o confronto direto entre os dois é na casa do Flamengo. O Flamengo já ganhou o confronto direto da ida, no Allianz Parque. Parece, eu estava começando o campeonato, o Flamengo jogou muito bem aquele jogo, aliás, foi uma das grandes partidas do Flamengo. O Palmeiras perdeu o pênalti, e depois o Flamengo ganhou. E aquela partida não tinha ainda um ar decisivo, mas ela pode pesar muito no cômputo final, né, nessa briga aí cabeça a cabeça, né? Eu acho que essa é então, o Flamengo, além de ser um time mais espetacular, ele é o líder, ele tem os melhores índices e ele vai fazer o confronto direto contra o Palmeiras em casa no segundo turno. Então, é uma grande vantagem, uma grande perspectiva. E no outro torneio que os dois disputam, eles só se encontrariam numa eventual final. Como sabe que a Copa do Brasil vai ser decidida depois das outras competições. Sim. Se soubesse, talvez tivesse outra alternativa, outra forma de pensar. Não, o Flamengo certamente. Ou seja, é bizarro. Não, você poderia pensar, não, peraí, se eu chegar até aqui, depois só vou resolver isso depois do Brasileiro, depois da Libertadores, da Sul-Americana. Vamos fazer uma forcinha. Então vamos fazer uma força aqui, porque depois a gente pode ganhar esse negócio também, lá perto do Natal, né? Mas não, mudaram no meio do caminho. Eu acho que é importante frisar que, independentemente do dinheiro, teve um técnico uma vez que falou que com um time de 200 milhões ele faria o Rapa, né? Sim. Ele ia passar o rodo, ganhar todo mundo. Ganhou nada. Certo treinador muito badalado, o subestimado, dizem inclusive. O Felipe Luiz é um técnico que não comanda o time profissional há menos de um ano. Teve seus erros, a derrota para o Central Córdoba teve culpa dele também, a derrota para o Santos foi uma vergonha aquela atuação. O Flamengo já fez teve algumas flamengadas esse ano. A primeira fase da Libertadores foi tétrica, uma classificação dramática num grupo fácil até, mas o trabalho dele, quando você vê atuações como contra o Chelsea no Mundial e o jogo como o de ontem, contra o Internacional, tem que ser também destacado, né? Um cara que está há pouco tempo na função, porque o time joga, né, cara? O time joga, ele está conseguindo fazer o time pressionar, de fato, recuperar a bola. Você vê a mudança de comportamento do Pedro. Não é só o Pedro põe os gols que faz, ele participa jamais do jogo. Já mudou toda aquela confusão, o esporro em público e tal. Aquilo, de certa forma, parece que foi equacionado, né? E o cara, é que a gente sempre fala, o Pedro, se ele participar mais do jogo sem bola, vai ser um atacante melhor, isso é óbvio, né? Então, acho que tem esse ponto importante, né? E o Samuel Lino ontem foi, assim, bem impressionante. Desde o primeiro jogo ele começou bem, o Samulino finalmente pôde marcar, né? Não só o primeiro, mas também o segundo gol dele com a camisa do Mengão. Deu show, o Flamengo venceu com muita tranquilidade a vitória e recebeu elogios até daqueles que geralmente procuram criticar. Pedimos que vocês possam deixar o like e se inscreverem também no canal, né? E opinarem abaixo pra você, né? Quem foi o craque do jogo? Muitos falaram do Pedro, né? Do Arrascaeta, mas pra mim foi o Pedro, que como foi brilhante,
o gol do Pedro, os gols do Pedro, na verdade, em especial aquele que ele dá o elástico, né? Que gol fantástico, é gol que você assiste e fala... O que aconteceu aqui, né? Então, muito bom mesmo, muito bom. Deixa o like, inscreva-se. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Valeu.